Nós vamos falar dos bem-aventurados, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a quinta bem-aventurança, daquelas 8 que nós falamos no início. Nas 8 bem-aventuranças, nós estamos na quinta. Essa quinta bem-aventurança possui uma estrutura particular. É a única entre todas, é a única entre as outras. A recompensa prometida, a misericórdia, quer dizer, misericordiosos que alcançarão porque alcançarão misericórdia. A recompensa prometida, que é a misericórdia, é idêntica àquilo que somos chamados a praticar. Então, aquilo que vamos ganhar é aquilo que nós temos que fazer. Engraçado, né? Quer dizer, nós devemos praticar misericórdia para ser misericordiosos, para ganhar a misericórdia, para praticar a misericórdia. Então, somos chamados a praticar a misericórdia, que é o que Deus tem de maior nele, né? A misericórdia. Então, no Evangelho diz, sede misericordiosos, como também o seu Pai é misericordioso. Não julguei e não serei julgados. E como a gente julga as pessoas? Isso, todos nós. Eu, às vezes, me pego, sei lá, fazendo um monte de práticas religiosas e tal, mas como a gente julga as pessoas? Puta, esse cara deve ser um banana, esse cara não sabe nada. A gente julga muito, mais julga do que outra coisa. Não julguei e não serei julgados. Então, quer dizer, se a gente julga, nós estamos sendo julgados por outros e por Deus também. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, sede misericordiosos como vosso Pai Celestial é misericordioso. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Quanto mais nós damos o amor aos outros, mais nós recebemos esse amor, essas coisas que nós damos. Porque com a mesma medida que nós medirmos os outros, sereis vós medidos também. Então, as leis da vida, quais são as leis da vida? Existe um laço profundo entre a relação com Deus e a relação com o próximo. Já comentamos isso no passado, em outras vezes, que quanto mais a nossa relação com Deus, mais nós temos essa relação com o próximo. Quer dizer, se eu posso aproximar mais as pessoas de Deus, quanto mais próximo de Deus eu tiver. Um laço que o pensamento bíblico ressalta com frequência. Quanto mais eu penso em Deus, mais eu posso ajudar os outros. Fechar o coração para o irmão, para os outros, é automaticamente fechar o coração para Deus e para a sua graça. Consequentemente, a graça de Deus também não entra em nós, se nós fechamos o coração para os outros. E abrir o coração para o outro é de modo certeiro abrir o coração para Deus e para a abundância das bênçãos de Deus. E a bênção divina sobre a minha vida será medida de acordo com a minha atitude em relação ao próximo. Essa é a charada da vida nossa. O que nós recebemos de graças, de bênçãos divinas, será medido de acordo com o que eu faço aos outros. Não é quantas vezes eu vou na igreja, isso faz parte, mas a nossa vida tem que ser o reflexo do que nós vamos fazer dentro da igreja, depois no dia a dia com o próximo. Todo o bem que faço ao outro me será convertido em vida e em bênçãos. Tudo bem que nós fazemos às pessoas que estão ao nosso lado, Deus vai voltar essa graça para nós. E todo o mal que faço ao outro, ou falo, ou penso, se voltará contra mim mesmo mais tarde. Cedo ou tarde vai voltar. Detestar ou desprezar o outro é destruir-se a si mesmo.
Quanto mais eu desprezo as pessoas e tenho raiva e detesto os outros, mais nós vamos destruindo a nós mesmos, não são os outros. Acabamos sempre por ser vítimas do mal que desejamos ou fazemos às outras pessoas. Nós mesmos somos as vítimas do mal que nós desejamos aos outros. Essa é uma lei inexorável da vida. Mais vale conhecê-la e levá-la em conta, para viver plenamente ou se autodestruir. Quanto mais, quer dizer, eu procuro viver essas leis divinas, mais nós vamos estar, a nossa vida vai estar melhor, mais feliz. É como a lei da gravidade. Todo mundo sabe a lei da gravidade. Se as respeitarmos, poderemos colocar satélites em órbita da Terra. Se não, nos espatifamos no chão. Isso é uma lei da gravidade, não é lei divina. E a lei divina é mais ou menos assim, a lei da vida. Se a gente desrespeita essas leis divinas, a gente vai enfiando com a cara no chão e depois chega algum dia e fala: por que tudo comigo? Por que as coisas acontecem assim? Por que eu? Porque às vezes nós desrespeitamos essas leis práticas das leis divinas. Posso dizer que todas as vezes na vida em que me permiti julgar alguém, muito rapidamente paguei com alguma experiência dolorosa que me trouxe infortúnios. Todas as vezes que na vida em que me permiti julgar alguém, quer dizer, sabemos que traz consequências para nós. E quanto mais eu for misericordioso com o meu irmão, mais Deus será misericordioso comigo. Essa é uma lei da gravidade. Essa é a lei da gravidade para nós, a lei divina. Quanto mais eu tentar ajudar as pessoas, mais eu vou ser feliz. E a caridade, que é o amor, cobre a multidão de pecados, diz São Pedro. Quer dizer, eu posso ter pecados, mas a caridade, se eu praticar a caridade e o amor, vai cobrindo os pecados que eu tenho. Vai apagando os pecados. Pedro disse: quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes para Cristo? Não, até 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, sempre devemos perdoar. Não algumas vezes eu perdoo, outras vezes outras vezes não, depende da ocasião. Não, sempre devemos perdoar. E essa quinta bem-aventurança diz respeito a todos os aspectos da misericórdia, e não apenas ao perdão somente. Aplica-se a todas as formas de bondade que a gente tem que ter, todas as formas de amor, de benevolência, de paciência, de apoio mútuo, que o Novo Testamento tantas vezes nos convida a praticar. Nada atrai tanto a graça de Deus para a nossa vida quanto a caridade humilde e paciente que praticamos com os outros. Nada atrai mais do que isso. Quer dizer, quanto mais eu faço bem, mais graças de Deus eu recebo. Dito isto, o perdão é uma das formas mais elevadas. É a mais difícil de fazer, mas é uma das mais elevadas. Mas também mais difíceis, como já disse, mais difíceis da misericórdia, e vale a pena que nos detenhamos nisso. Detenhamos no perdão. O perdão é difícil, às vezes heróico, mas indispensável para a nossa vida. Sem perdão, a gente vai vivendo dos tropeços, vai pisando nas pedras no caminho. Sem perdão, o mal não para de multiplicar-se. Somente a coragem de perdoar põe fim à propagação do mal. O mal que existe nos nossos corações só será apagado se a gente tiver
praticar o perdão realmente. Com frequência, o que torna o perdão difícil, quase impossível, é o sentimento que o mal cometido é irreparável. É aquele sentimento, não, já que cometeu um pecado, o mal é irreparável. Não. Com o perdão pode-se reparar o mal que fizemos, que o outro fez a nós, ou que nós fizemos aos outros. Algo foi destroçado da sua vida, não podemos pensar. Algo foi destroçado, algo que jamais se recuperará. Podemos dizer, isso que ele me fez, não dá para perdoar. Isso eu não consigo perdoar. Mas nada voltará a ser como antes. São as lado humano nosso. Ah, me machucou, eu estou magoado demais, isso acabou comigo. A minha vida não é mais a mesma. E, num plano humano, nutrimos esse sentimento com frequência. A gente acha que quando a pessoa faz o mal, o que é compreensível no lado humano. Mas isso, porém, impossibilita o perdão. Se pensarmos dessa forma, não teremos perdão. E morreremos naquela angústia. Morreremos ou viveremos a vida inteira com aquele peso no coração. O que nos diz a fé cristã? O que nos diz? Que Deus é capaz de curar toda e qualquer ferida. Toda. Então, se a gente tem próximo de Deus, a gente vai curar essa ferida que está dentro de nós. Aquela mágoa que vai ficando, aquele ranço que vai ficando dos outros, isso que guarda há 20 anos, eu guardo aquilo, que eu não falo com meu irmão. A gente conhece, né? Outro dia conversava com um amigo que falou que o pai dele morreu, não sei se eu já comentei isso, que o pai morreu e que a irmã, ele não fala com a irmã, e que... Um minutinho só. E que não fala com a irmã, mas no enterro foi uma confusão, porque como que ia fazer enterrar o pai? Uma mágoa, e uma pessoa religiosa, uma pessoa que participa dos meios de informação, uma pessoa... Eu falava, mas como que você não consegue tirar isso? Sérgio, mas tem o problema do lado de lá, tem a minha irmã que tem essa mágoa, eu quero fazer, mas não consigo. Então, às vezes, não é fácil. Tem o outro lado também, não tem só o nosso. Então, como é difícil, e tenho certeza, espero que ele resolva isso, porque senão vai morrer com esse problema de consciência, esse problema na alma. Então, o sofrimento da vida presente, da presente vida, não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então, esses sofrimentos que a gente vai sofrendo, mas se a gente pratica o perdão, não tem proporção alguma com as coisas humanas. O perdão é sim um ato de fé e de esperança em relação a todos o que sofremos na vida, em relação à pessoa que perdoamos. Porventura, temos o direito de não perdoar? Quer dizer, humanamente falando, sim. Mas se a gente é uma pessoa que procura Deus, não. A gente não tem o direito de não perdoar. Uma pessoa é sempre mais do que seus atos maus. Jamais podemos reduzi-la a isso. Isso é importante entender. Quer dizer, uma pessoa não é aqueles atos maus que ele cometeu. Ele é muito mais do que isso. Mas a gente enxerga só aquilo que ele faz de errado. A gente enxerga nos outros aquilo que está de mal, que está ruim. Mas as coisas boas a gente não enxerga. Então a pessoa não são os atos maus. Quantos santos na igreja, com suas auréolas luminosas, não foram assassinos, adúlteros, pessoas que fizeram a mãe chorar durante 30 anos, como é o caso de Santo Agostinho? Quantos santos não se converteram depois? Então, a pessoa não é o que ela fez de ruim. E aí, quando entra Deus, a pessoa pode virar um santo, um assassino, uma adúltera, ou uma pessoa que levava a vida desregradamente, pode ser um santo.
Assim era São Paulo também, já falamos isso N vezes. Então, Deus faz milagres mesmo na nossa vida, né? A gente não entende às vezes, fala, como aconteceu isso na minha vida? Como que eu estou diferente hoje? Porque Deus vai fazendo isso. Recusar-se a perdoar é, em certo sentido, desprezar a conversão daquele que nos fez sofrer. Então, se eu não perdoo aquela pessoa, eu estou desprezando que ela pode melhorar, que ela pode ser um santo, como Santo Agostinho, como a Santa Maria Madalena, que era prostituta. Então, Deus, contudo, não despreza ninguém. Mas nós desprezamos, mas Ele não despreza ninguém. Nenhum desses pecadores que nós também fazemos parte, né, disso. Então, Ele espera sempre a conversão do criminoso, vamos dizer, entre aspas, nós aí, dos nossos crimes, pequenos crimezinhos que vamos fazendo durante o dia. Não devemos imitar a Deus? A pergunta, não devemos imitá-lo? Sim. A esperança contém uma força enorme na nossa vida. Então, esperar que podemos ser pessoas melhores, e os outros também. Há uma grande força no perdão e na misericórdia. Enorme força. E trata-se de algo muito maior do que uma mera questão privada. Sempre que perdoamos, acumulamos, por assim dizer, o fogo do Espírito Santo acima daquele a quem dedicamos a misericórdia. Quando perdoamos um outro, nós estamos colocando as graças de Deus, vamos dizer, o fogo do Espírito Santo no coração dos outros. E as pessoas vão se libertando dessas amarras que tinham e que têm no coração. Então, quando houver fogo suficiente, ele descerá para fundir e converter os nossos corações. E esse fogo nós devemos colocar no coração dos outros. Esse fogo é o fogo do perdão, o fogo da misericórdia, né? Tudo o que desligares na terra será desligado no céu, disse Cristo para Pedro, né? Quando ele foi o primeiro Papa. Tudo que você ligar na terra, tudo que desligares será desligado no céu. Sim, sobre a terra, por meio de decisão de perdoar ou desligar desligar alguém de uma vingança, e isso tem repercussões imensas no céu. Nós podemos também ligar muitas coisas aqui na Terra. Isso que quer dizer? Nós podemos desligar as pessoas de Deus ou ligá-las a Deus. Então nós podemos fazer muitas coisas. Pedro, isso era para Pedro, mas como nós somos também cristãos como Pedro, devemos também ligar as coisas na Terra. Sempre que na Terra exercemos a misericórdia, esses atos, todos esses atos de perdão, de amor, de compaixão, de ajudar as pessoas, de fazer os outros felizes, a bondade, a paciência, o perdão, apressamos o advento do reino de Deus na Terra, na vida das pessoas. Dessa imensa efusão de amor que transformará o coração dos outros, dos homens, dos amigos, da família. Olha que grande missão que temos nós. Mas para entender isso e para praticar tudo isso, não é simples. E o perdão nos liberta, vai nos libertando, vamos sendo pessoas livres. E só poderemos praticar o amor se somos livres. Só poderemos ser bons cristãos, filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, com a liberdade de filhos de Deus. Ele faz, já estamos terminando, ele faz bem, sem dúvida, a pessoa que perdoa. Ele, Deus, né, faz bem, sem dúvida, a pessoa que perdoa, mas faz um bem maior ainda a mim mesmo. Ele não é Deus, mas ele, o perdão, faz muito bem às pessoas que eu perdoo, mas faz muito mais bem a mim, não aos outros. Por meio dele, do perdão, eu reencontro a liberdade e a paz, o que não tem preço. Essa paz
Essa não tem preço nenhum, não tem preço algum. Não perdoar também é permanecer amarrado no passado. Fica amarrado naquela angústia, que isso aí não vou tirar, ele que vai se ferrar, porque ele vai ver, isso para mim, eu não quero falar mais com ele. Então, isso faz um mal muito grande para nós. Ficamos, bom, sabemos o que é isso, todos nós sabemos. E perdoar toda a dívida, como diz no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós recebemos isso praticamente todos os dias aqui. Praticamente todos os dias. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, Deus, perdoai as nossas ofensas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo os outros. Mas a gente não acaba não fazendo essa segunda parte. E pede para que Deus nos perdoe. É um pouco de egoísmo isso, né? Pedir para que Deus nos perdoe, mas os outros a gente acaba não perdoando. Ah, você me paga. Essas pilhas de reivindicações acaba por envenenar nossa vida. Alimenta cada vez mais as amarguras que temos. Então, a gente vai vivendo uma angústia, às vezes, na vida, né? Mas a culpa é só nossa, não é culpa dos outros. A maioria das vezes a culpa é nossa. Se queremos ser livres e felizes, para terminar agora o último pensamento, se queremos ser livres e felizes, devemos ter a coragem de dizer a nós mesmos: ninguém me deve mais nada, nem aqueles que me fizeram mal, uma vez que os perdoei já que eu os perdoei, eu não devo mais nada para ele, nem ele para mim. Nem aqueles que eu fiz bem, dado que quero amá-los gratuitamente. Então, essa realmente um tema fundamental na nossa vida, né?